Salve Maria. Acerca de algumas questões aqui da ressurreição, o Catecismo Romano vai falar o seguinte: além da imortalidade, os corpos dos santos hão de possuir na ressurreição certos adornos extraordinários, que lhes conferirão uma nobreza superior a que jamais tiveram neste mundo. Pela doutrina que os santos padres deduzem do apóstolo São Paulo, são quatro os adornos principais, e chama-se dons ou dotes. O primeiro é impassibilidade, dom especial cuja virtude é impelir que os corpos sintam qualquer dor. Impedir, melhor dizendo. Cuja virtude é impedir que os corpos sintam qualquer dor, sofrimento ou incômodo. Aos corpos ressuscitados não se poderá empecer nem a ação do frio, nem o ardor do fogo, nem a violência das águas. Semeia-se o corpo na corrupção, diz o apóstolo, e ressurgirá na incorruptibilidade. Os teólogos escolásticos preferiram o termo impassibilidade ao de incorruptibilidade, para assim exprimir que é um caráter próprio dos corpos gloriosos. A impassibilidade não é comum aos condenados, cujos corpos podem, apesar de imperecíveis, arder de calor, tiritar de frio e padecer toda sorte de tormentos. Um outro dom seria a claridade, pela qual os corpos dos santos refugirão como o sol. Dilo nosso Salvador no Evangelho de São Mateus: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E para que ninguém o duvidasse, deu-nos o exemplo de sua própria transfiguração. Esse dom o apóstolo designa às vezes com o nome de glória, outras vezes com o nome de claridade, diz ele. Reformará o nosso corpo miserável e torná-lo-á semelhante ao seu corpo glorioso. E mais ainda, semeia-se o corpo na humilhação e ressurgirá em estado de glória. No deserto, viram os israelitas uma imagem desta glória, quando Moisés, após a conversa com Deus em sua presença imediata, lhe apareceu com tanto fulgor no semblante que o não podiam fitar. Esta claridade é um certo resplendor comunicado ao corpo pela suma bem-aventurança da alma. Vem a ser uma participação da felicidade, de que goza a própria alma. Da mesma forma, esta se torna feliz porque nela recai uma parcela da felicidade divina. Então, lembrando, a impassibilidade e a claridade são dois, né? Isso vai se dar em vários graus, a questão da claridade. Todos sejam dotados da mesma claridade, isso não é o correto, esse pensamento, né? O apóstolo fala o seguinte: uma é a claridade do sol, outra a das estrelas. Com efeito, uma estrela difere na outra em claridade. Assim acontecerá na ressurreição dos mortos. Outro dom, a agilidade. A claridade se une a outro dom que se chama agilidade. Libertará os corpos da gravidade, que os oprime no estado atual. Poderão os corpos mover-se para qualquer parte que a alma queira, e não há o que se compare à rapidez de tais movimentos. Assim o declara Santo Agostinho, no livro da Cidade de Deus, e São Jerônimo, nos comentários de Isaías. Assim o explicou também o apóstolo: semeia-se o corpo na fraqueza e ressurgirá na força. Ou seja, a alma que comanda, né? De poder fazer uma comparação que às vezes a gente pensa assim: eu queria, se eu pudesse, eu queria estar em Roma agora, eu queria ir para Israel. Se estivéssemos com o corpo ressuscitado, né? E isso seria possível de forma muito rápida, imensurável na forma de falar, né? Não tem nem como explicar isso, porque não teria esse limite, né? De, de uma distância, isso não seria um empecilho para ir em um lugar, a questão da distância, por conta dessa agilidade. Então, essa será uma característica, né, do corpo ressuscitado. A outra é a sutileza, pela qual o corpo ficará inteiramente sujeito
ao império da alma, prestando-lhe serviço e executando suas ordens com prontidão. Ensino essa verdade as palavras do apóstolo: semeia-se um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Eis os pontos capitais que devem ser dados na explicação do presente artigo. Os fiéis devem saber quais são os frutos que se podem tirar do conhecimento de tão vários quão sublimes mistérios. Para este efeito, é necessário explicar-lhes que nosso primeiro dever é dar graças a Deus, de todo o coração, por ter Ele ocultado estes segredos aos sábios, para os revelar aos pequeninos. Entre os homens que se distinguem pelo saber, bom senso e fina educação, quantos não viveram totalmente cegos? A evidência desta verdade. Se Deus, pois nos revelou mistérios cujo conhecimento não ficava ao nosso alcance, temos motivos, para louvar a Deus e não nos exaltar. Com eternos louvores devemos render graças ao Senhor por sua bondade e clemência infinita. Outro fruto importante também desse esclarecimento é que nós podemos nos consolar, a nós e aos outros, por ocasião da morte de pessoas que sejam nossos parentes ou amigas. A esta fonte de consolação recorreu o apóstolo quando escrevia aos Tessalonicenses a respeito de seus mortos. Mas em qualquer outra aflição ou calamidade, grande alívio traz as nossas dores, a lembrança da futura ressurreição. Vemo-lo no exemplo do santo Jó, que nas tribulações e tristezas nutria sua coragem com a única esperança de que na ressurreição lhe chegaria o momento de ver o Senhor seu Deus. Além de tudo isso, um outro fruto dessa meditação sobre os dons dos corpos ressuscitados seria o seguinte: é uma verdade muito própria para convencer os cristãos da necessidade de levarem uma vida reta, honesta e livre de toda a sujeira do pecado. Facilmente se deixarão afevorar na prática da religião e da virtude, se considerarem que lhes estão prometidas as imensas riquezas que acompanham a ressurreição. Lembrando que o maior prêmio é a visão beatífica, é ver o nosso amado. Mas também esses dons dados pelo nosso amado devem nos alegrar muito, De outro lado, porém, nada é mais eficaz para reprimir as paixões e converter os homens de seus pecados do que a frequente recordação das penas e suplícios reservados aos que, no dia final, terão de ressurgir para o juízo de sua condenação. Ou seja, a meditação do inferno também nos fará buscar uma vida reta, Existe o amor servil, existe esse amor filial e o amor esponsal. Nós precisamos cada vez mais crescer nesse amor esponsal para que o amor servil ele tenha mais sentido e o amor filial também. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de meditar nesses grandes mistérios da fé.